Krishna. Será que a gente já está ao vivo? Vou esperar alguém entrar e falar para ver se está tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho. As pessoas entrarem. Para até falar se o som está certo, né? Ontem eu fui fazer uma aula para a Mayapur TV e depois que eu cantei de Arada Madhava, aí vi que alguém falou que estava sem som. Não soube nem o que fazer, né? Porque eu não estou usando microfone nem nada, não podia nem ser mau contato, nem nada. Então eu fechei a live e abri de novo. Então não sei se isso vai acontecer aqui também no Facebook. Então, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Deixa eu aproveitar e beber um pouco d'água. Com licença. Ó, se alguém entrar na live, fica aí, pessoal. Eu não estou na câmera só porque eu fui pegar água aqui, tá? Daqui a pouco eu falo com vocês. Não saiam da live. Olá! Vi que entrou alguém, então a live está funcionando. Agora falta saber se o som está bom e a imagem também. Perdão, pessoal. E aí quem que entrou, dá um bom dia aí, fala se está tudo certo, por favor. Com imagem, com som. Para a gente poder prosseguir. E entrar e saindo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos cantando de Arada Madhava, né? E entrega para Krishna os resultados, né? Se entrar, gente, tudo bem. Se não entrar, tudo bem. Se ficar com som, tudo bem. Se não ficar, espero que avisem a tempo. Então. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Então, Hare Krishna, bom dia. Estou vendo que já entrou alguém. Então, por favor, se puder falar se está tudo certo com o som e a imagem. Pessoas não estão querendo assistir. Estão vendo assim, o Chaitanya. Vou assistir quando for outro palestrante. Por favor, pessoal, alguém responda. Alguém que entrar na live, por favor, responda se o som está ok. Mesmo que você não fique na live, depois você sai, mas pelo menos fala antes para mim, por favor, se o som está tudo certo. Senão eu vou ficar falando aqui, vocês não estão ouvindo, não adianta. Para quem for assistir a aula depois, né? Bhatinval, bom dia, Bhatinval, reverências, Hare Krishna. Me fala se você está me ouvindo bem, Bhatinval, por favor. Tá? Ou alguém mais que entre na live, se puder responder, eu agradeço. Porque ontem, quando fui fazer uma live, tive problemas com o som. Então, vou ficar aqui no aguardo do retorno de vocês. Beber um pouquinho d'água. Que bom. Então, o som está tudo ok. Bom dia, Luiz. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, então. Bom dia, Marcelo. Hare Krishna sempre está aí, Marcelo. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a ISKCON Rio, especialmente na pessoa do Prabhupada Vyoma, né, que foi quem pessoalmente me fez o convite para estar lendo o Bhagavata com vocês, mas também estendo aí meus agradecimentos a toda a equipe aí da ISKCON Rio, toda a administração. Muito legal o trabalho que está sendo feito, a leitura diária do Srimad Bhagavata, que é tão importante, né?
Então, agradeço e aproveito para parabenizar. Eu me chamo Shri Chaitanya Dasa, eu sou discípulo de Chandramukha Swami, sou residente e faço parte da administração aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga em São Paulo. Aqui a gente está lendo o Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, o capítulo 31, que fala dos movimentos das entidades vivas, versos 37 e 38. O 37 já foi lido ontem, mas o Prabhupada sugeriu que eu fosse lido novamente, porque está dando uma sequência, né? Interessante, tá? Um trecho até interessante. Algumas pessoas podem achar polêmico, algumas pessoas podem achar, não sei, pesado, de difícil compreensão. Então, eu achei legal, né? Eu gosto de temas que podem ser mais difíceis, porque, assim, desafia a nossa capacidade de tentar explicar um assunto, né? Que vai falar sobre essa questão da atração sexual, sobretudo da atração sexual que a mulher exerce, tem o poder de exercer sobre os homens, né? Então, fiquem por aí para saber o que o Bhagavatam fala sobre isso, o que Prabhupada fala sobre isso, e vamos tentar aqui desvendar, né, os significados. Ok? Então, antes da gente começar, vamos reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler aqui o primeiro verso. Eu acho que vou fazer assim. Eu vou ler só a tradução do verso 37, já que foi lido ontem, inclusive pelo Prabhu Bodhana, está aqui com a gente, né? E aí eu leio o sânscrito, palavra a palavra, tradução e significado do verso 38, que é o verso de hoje mesmo, tá? Então o verso 37, fala o seguinte: dentre todas as espécies de entidades vivas geradas por Brahma, a saber, homens, semideuses e animais, ninguém além do sábio Narayana é imune à atração de Maya sob a forma da mulher. Esse foi o verso que foi lido ontem pelo Prabhupada. E agora a gente vai ler o verso 38, que é o verso de hoje. Peço perdão que eu vou ter que beber água várias vezes, pessoal, porque o ar aqui em São Paulo acho que está meio seco. Porque eu não sou de beber água, viu? Mas estou bebendo bastante água desde ontem. E aí, como a Bhagavad Gita fala, a gente pode meditar em Krishna, né? Quando a gente bebe água, Krishna fala que ele é o sabor da água. Dá uma oportunidade de a gente estar lembrando de Krishna. Então vamos lá, ler o sânscrito aqui do verso 38. Balam me pasha mayaya strimaya jaino disham yakaroti padakrantam bhruvi jurmena kevalam. Balam, a força minha, pasha mantidos, mayaya, de Maya, strimaya, sob a forma da mulher, jaina, conquistadores, Disham, de todas as direções. Yar, quem, Karoti, faz. Pada Akrantam, seguindo suas pegadas. Perdão. Dhruvi, de suas sobrancelhas. Jimbena, pelo movimento. Kevalam, meramente. Tradução. Simplesmente tenta entender a poderosa força de minha Maya sob a forma da mulher. Minha Maya, minha energia, né? Que pelo mero movimento de suas sobrancelhas pode manter mesmo os maiores conquistadores do mundo sob seu controle. Então vamos ver aqui o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Há muitos exemplos na história do mundo de grandes conquistadores que são cativados pelos encantos de uma Cleópatra. É preciso estudar a potência cativante da mulher e a atração que o homem sente por essa potência. De que fonte foi ela gerada? Segundo o Vedanta Sutra, podemos entender que tudo é gerado
da suprema personalidade de Deus. Ali se enuncia Janmadhyasya Yata. Isto quer dizer que a suprema personalidade de Deus, ou seja, a pessoa suprema, Brahman, a verdade absoluta, é a fonte da qual tudo emana. O poder cativante da mulher e a suscetibilidade do homem a tal atração também existem necessariamente na suprema personalidade de Deus, no mundo espiritual, e estão necessariamente representados nos passatempos transcendentais do Senhor. O Senhor é a pessoa suprema, o ser masculino supremo. Assim como um ser masculino comum quer ser atraído por um ser feminino, esta propensão existe de modo semelhante na suprema personalidade de Deus. Ele também quer ser atraído pelas belas feições de uma mulher. Portanto, a questão é, se ele quer ser cativado por essa atração feminina, seria ele atraído por qualquer mulher material? Isto não é possível. Mesmo pessoas que estão nessa existência material podem abandonar a atração por mulheres se são atraídas pelo Brahman Supremo. Foi o que aconteceu com Haridas Thakura. Uma bela prostituta tentou atraí-lo na calada da noite. Porém, como estava situado em serviço devocional, em transcendental amor por Deus, Haridas Thakura não se deixou cativar. Pelo contrário, ele converteu a prostituta em uma grande devota, através de sua associação transcendental. Portanto, certamente essa atração material não pode atrair o Senhor Supremo. Quando ele quer se deixar atrair por uma mulher, ele tem de criar essa mulher de sua própria energia. Esta mulher é Radharani. Os Goswamis explicam que Radharani é a manifestação da potência de prazer da suprema personalidade de Deus. Quando o Senhor Supremo deseja obter prazer transcendental, ele tem de criar uma mulher de sua potência interna. Assim, a tendência a ser atraído pela beleza feminina é natural, porque existe no mundo espiritual. No mundo material, ela se reflete pervertidamente, por isso há tantos inebriamentos. Ao invés de se deixar atrair pela beleza material, se alguém se acostuma a sentir-se atraído pela beleza de Radharani e Krishna, então a afirmação do Bhagavad Gita, Parandartva Nivartate, encerra a verdade. Quem se sente atraído pela beleza transcendental de Radha e Krishna não sente mais atração pela beleza material feminina. Esta é a importância especial da adoração a Radha e Krishna. Yamunacharya atesta esse fato dizendo: desde que me tornei atraído pela beleza de Radha e Krishna, quando sobrevém a atração por mulher ou uma lembrança de vida sexual com mulher, eu imediatamente cuspo nessa lembrança, na atração, e meu rosto se encrespa de desgosto. Quando nos deixamos atrair por Madana Mohana e pela beleza de Krishna e suas consortes, então as algemas da vida condicionada, a saber, a beleza de uma mulher material, não podem nos atrair. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de qualquer coisa, deixa mais uma vez eu me hidratar um pouco. E, antes da gente comentar aqui esses versos, vamos pedir as bênçãos e oferecer nossas reverências a todos os devotos Vaishnavas. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Om Vishnu Padaya Krishna Vestava Tavestimad Bhaktivedanta Swamitam Vanchakalpatarubhyas Chakrpas Sindhuvyeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Relendo os versos, verso 37, dentre todas as espécies de entidades vivas geradas por Brahma, a saber, homens, semideuses e animais, ninguém além do sábio Narayana é imune à atração de Maya sob a forma da mulher. Verso 38, simplesmente tenta entender a poderosa força de minha Maya sob a forma da mulher, que pelo mero movimento de suas sobrancelhas
pode manter mesmo os maiores conquistadores do mundo sob seu controle. Hare Krishna. Voltou, né? Parece que tinha dado uma parada. Bem, deixa eu dar só um oi aqui para... Eu acho só o Sanatana Dharma, que eu não tinha falado com ele antes. Sanatana, reverências. Obrigado pela sua presença aqui. Por favor, nos abençoe, nos dê suas bênçãos. Então, fala aqui dos movimentos das entidades vivas. Esse capítulo vai falar sobre o que assim, nesses últimos versos, e em alguns versos por vir, vai assim mostrando esse enredamento, né, da entidade viva, porque as entidades vivas que estão condicionadas aqui no mundo material, elas são enredadas, né, assim, pela natureza material. E o que a gente vai ver bastante na literatura védica é esse alerta a respeito da vida sexual, ou até mesmo da vida familiar, né? Falando que esse apego à vida sexual ou mesmo à vida familiar, ela pode, assim, acabar com a nossa vida espiritual, que pode nos desviar ou nos distrair, né? Então o que foi contado aqui muito recentemente é que o próprio Senhor Brahma, o Senhor Brahma é o criador secundário, né? Para quem não sabe, Krishna, né, ele cria o universo, né, ele cria assim, todos os elementos materiais, e ele cria um ser para empoderá-lo a fazer a criação da forma dos homens, dos animais, dos semideuses, como foi citado aqui, que é o Senhor Brahma, que a gente chama. Isso é um posto, tá? Então o Senhor Brahma, ele tem um tempo de vida. Quando ele morre, o que acontece? Os universos materiais são reabsorvidos no corpo de Deus, na sua inspiração, e quando ele expira, novamente os universos são criados, novamente, né, os elementos são criados, e Krishna, né, empodera uma outra alma, né, alguma alma elevada aí para fazer a função de criador secundário, que é o Senhor Brahma, e por aí vai. Então o que está sendo contado aqui é que mesmo o Senhor Brahma, que é assim, imagina, é o criador secundário, mas não deixa de ser criador desse universo que a gente está aqui. Então mesmo o Senhor Brahma, ele é quem tá de mais elevado, tá? Assim, em termos de almas como a gente, o máximo que você consegue chegar é no nível de Brahma. Então essa história de que você pode virar Deus, né? Ou que já somos deuses, só temos que perceber a nossa divindade, não é bem assim. Somos parte de Deus, claro, porque Deus é tudo, não tem nada fora dele. Então somos parte dele, mas não podemos dizer que nós somos Deus. Mas o Senhor Brahma é o ser mais elevado, mais inteligente. E aqui está contando que mesmo o Senhor Brahma, ele foi vítima, né, dessa atração sexual que o deixou confuso, desconcertado, né? Então, quando o Senhor Brahma é criado, ele só vê escuridão. Ele precisa meditar. Ele ouve as palavras tapa, que significa austeridade, então ele medita. Daí sim, Krishna se revela para ele, dentro do coração e externamente, e passa o conhecimento para ele, e o empodera para fazer a criação. Então o Senhor Brahma, como é que ele vai criar? Mas se não tem nenhum ser feminino para ele ter relação sexual, como é que ele vai criar? Ele cria da própria intenção dele, do próprio corpo dele, da própria vontade dele, da própria mente dele. São criados alguns seres, né? Os primeiros seres, né? Os 4 Kumaras, o Rudra, né? E os sábios. Mas aí o que acontece? O Senhor Brahma também cria um ser feminino. Eu acho que é Vak o nome. Tem mais de um nome, né, geralmente. E ele fica atraído pela própria criação dele. Ele fica assim, atraído pela própria criação, né? De certa forma, pela própria filha dele, né? Porque foi gerada dele mesmo, né? E ele chega ao ponto dele tentar, assim, alguma coisa mesmo, mas ela não quer, né? O pai dela. Imagina que coisa chocante, né? E aí os filhos de Brahma, os sábios, eles repreendem, assim, né? Porque falam assim, como é que é isso, né?
Que atitude é essa, né? Como é que você, o Senhor Brahma, faz uma coisa dessa, né? Tem uma atitude dessa? E o Senhor Brahma se sente tão envergonhado que ele troca de corpo, ele abandona aquele corpo e ele ganha um novo corpo, né? Então, né, representa também que a gente deve trocar nossa mentalidade, né? Se algo minimamente semelhante acontecer com a gente, né? Então ele tá esses versos aqui, né, desse trecho do Bhagavatam, está alertando para os encantos da vida sexual, né? Que imagina, pode acontecer assim, e muito triste que isso aconteça, porque infelizmente isso acontece assim, nada é por acaso, né? Tudo tem um motivo, que nem mas como é que Arjuna, quem conhece a Bhagavad Gita sabe, né? Como é que Arjuna, que é primo de Krishna, amigo de Krishna, íntimo, como é que ele fica confuso? Né? E para Krishna tem que falar Bhagavad Gita, mas é um arranjo justamente para Krishna falar Bhagavad Gita para ele. Por que Krishna não está falando Bhagavad Gita só para ele? Ele está falando para a gente a Bhagavad Gita. Não é? Se a gente não tivesse tido dúvida nenhuma, como é que a gente ia ter Bhagavad Gita? Então é tudo um arranjo. Então é, de certa forma, um arranjo que o próprio Brahma fica atraído para ser um alerta, falando assim, olha, o próprio Brahma fica atraído pela vida sexual, então toma muito cuidado. Infelizmente a gente vê isso, né? A gente vê que existe isso, existe abuso sexual, existe, né, assim, não estou com as estatísticas aqui, mas já ouvi falar que grande parte de membros da família, né, de familiares, de pai, de tio, qualquer coisa assim, é absurdo, é chocante, né, mas existe. Então aqui está falando, né, sobre, para alertar sobre essa atração sexual. Aqui, como o Bhagavatam é falado sobretudo por homens, né, e quem está ouvindo são homens, aqui fala da perspectiva masculina, né, uma perspectiva heteronormativa, né, é o que chama assim hoje em dia, que assim, majoritariamente os homens ali eram heterossexuais, né, até onde se sabe. Então, por isso que como vocês estavam falando para homens heterossexuais, estava falando assim, cuidado com os encantos da mulher. Porque, em outras palavras, é os encantos do sexo. A mulher também, obviamente, tem que ficar, tem que tomar cuidado, né, com os encantos, né? Mas aqui, como está sendo falado para homens de uma orientação heterossexual, aqui está falando sobre a atração das mulheres. Que é assim, que é natural assim, né? E é de certa forma planejado. Por quê? Porque imagina, é natural, a gente vê, né, nos animais, os insetos, né, as moscas, os mosquitos, né, eles copulam, imagina. Então, para a preservação da espécie, precisa ter, né, as próximas gerações, né, precisa ter os subprodutos, as espécies precisam se reproduzir para que perpetuem, né? Para que tenham filhos e tenham netos e assim por diante, né? Senão, então é natural, assim, é natural que exista atração sexual e que o sexo seja algo bom, porque senão quem que iria fazer sexo e a humanidade toda ia morrer e nenhum animal existia, e não é essa a intenção, né? Então por isso que precisa ser, né? E da maneira que foi intencionada, geralmente o que a gente vê, como eu falei, né? Existe a regra, existem também exceções. Claro, toda generalização não é absoluta, né? Por isso é chamada de generalização. Mas é assim, o que a gente vê é que geralmente os homens, né, ou os animais machos, são atraídos pelas fêmeas, né? Até às vezes até demais, né? Como a gente vê, a ponto de alguns não conseguirem se controlar, né? Como a gente até lembrou aqui há pouco tempo, né, de que existem, sei lá, abuso sexual, né, dentro de família ou mesmo fora. E geralmente o abuso sexual é praticado os homens, né, os homens que abusam das mulheres, assim, é muito pequeno, assim, eu acho que eu diria que é irrisório, assim, a quantidade do contrário, né, de alguma mulher que não consegue controlar o seu desejo sexual e abusa sexualmente de
de um homem ou de outra mulher que seja assim, é muito raro isso acontecer, né? Então, o que é dito aqui é que de certa forma é intencional, né? A forma da mulher é tido como uma forma muito atrativa, né? Essa questão, né, das curvas, né? Como vários artistas se inspiram, né, nas curvas, né, das mulheres, né? Assim, paisagens, montanhas, ou instrumentos musicais e tudo, né? E é dito que isso é intencional, como eu falei, para que o homem seja atraído, né? E para que o casal juntos, né, gere filhos, etc. Porém, ele está falando, né, que tem que tomar esse cuidado, né? Porque essa é a maneira correta, né? Eu descrevi aqui. O homem se atrai pela mulher, eles juntos viram um casal e têm a progênie. Inclusive, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? Ele fala assim, que eu sou o sexo que não é contrário ao Dharma, que não é contrário aos princípios religiosos. Então, assim, o sexo é natural. Ah, então quer dizer que a gente tem que fazer sexo com todo mundo, assim? Qualquer pessoa que olhar e sentir atração sexual tem que fazer sexo. Não, não é assim. A gente tem que ter controle, né? O Rupa Goswami fala sobre isso no Néctar da Instrução, o Padeshamrita, que devemos conseguir controlar a nossa fala, a nossa ira, a nossa mente, a nossa língua, o nosso estômago, os nossos genitais. Então, assim como eu não vou comer qualquer coisa assim que eu olho, né, tenho que ter vários filtros, né, antes de comer alguma coisa. Mesma coisa é assim ou mais ainda, né, com a atividade sexual. A atividade sexual dentro dos princípios religiosos é o quê? É como eu estou descrevendo. Porque eu sempre gosto de explicar isso. Essa relação, a relação sexual é uma relação íntima, é a relação conjugal. Ela está acima de todas as relações, né? E como o Prabhupada fala aqui, Prabhupada fala o seguinte, isso é natural, né? Que fala aqui. A gente está partindo do pressuposto, né? Que é natural a atração do homem pela mulher. Por que que tem isso? Por que que a mulher tem essa força de atrair o homem? Por que que o homem tem isso dentro dele de ser atraído pela mulher em geral, né? De onde que vem isso? E a resposta vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não há nada que não vem de Deus. Então, isso deve vir da própria Suprema Personalidade de Deus. É o que está sendo falado aqui, né? Agora, eu ia falar uma outra coisa que eu também nem me perdendo. Vou falar isso. Isso. Tudo vem de Deus. Então, os relacionamentos que a gente tem aqui são espelhos dos relacionamentos que existem no mundo espiritual. Porém, perceba, o espelho não é perfeito, não é verdade? Eu estou aqui me olhando, está na câmera selfie, né? É como se fosse mais ou menos um espelho, então ele é imperfeito, ó. Aqui, se for ver o braço da imagem, é o braço esquerdo da imagem que está levantando, mas não é o meu braço esquerdo, eu estou levantando meu braço direito. Então, é um reflexo imperfeito, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Os relacionamentos aqui devem se basear nos relacionamentos no mundo espiritual, sendo que da melhor maneira possível, porque lá tudo acontece de uma maneira pura. Então, rapidamente, quais são os relacionamentos no mundo, os relacionamentos básicos no mundo espiritual? Que são os relacionamentos que a gente tem com Deus, né? Mas, sobretudo, mas aí também gera todos os outros relacionamentos, que é primeiro, neutralidade ou admiração, Shantarasa. Oh, Deus é tão grande, eu só consigo admirar, não consigo fazer mais nada. Esse é um tipo de relacionamento. Depois vem dácia, servidão. Eu admiro e eu falo assim, Deus é tão grande, eu preciso fazer algo, eu preciso servi-lo, porque eu sou muito pequeno, Ele me criou, eu preciso fazer algo. Serviço. Observa como cada um vai acumulando o anterior. Quem serve, admira e serve. Depois vem a amizade. O amigo, ele admira o outro, ele tem o desejo de servir, como a gente vê os vaqueirinhos, né? Quando Cristo está cansado, quer massagear os pés de Cristo, mas eles também não é só aquela coisa, de baixo para cima, vou te servir, meu amo. Não, tem aquela brincadeira, aquela coisa meio que de igual para igual, de amigo. Então vai acumulando, admira, serve e é amigo. Depois vem a relação parental, né? Que são os pais de Cristo, os vaqueiros e vaqueiras mais velhos, que eles admiram, eles servem, eles têm amizade, né? É importante que
os pais têm amizade com o filho, mas também tem aquele senso de cuidado, tem algo a mais. E por último, vem o relacionamento conjugal, que você tem que ter admiração, desejo de servir, uma amizade, um senso de cuidado, e aí sim você vai ter uma intimidade, né? Então para ter assim corretamente essa vida sexual, seria com uma pessoa que você admira, você quer servi-la, você é amigo dela, você sente um sentido de cuidado dela, e aí você talvez tenha também uma intimidade. Então essa vida sexual que é tipo assim, eu conheço uma pessoa na balada, acho ela bonita, assim, admiro o quê? Admiro só a beleza, mas eu quero servir essa pessoa, eu tenho amizade com ela, eu quero cuidar dela, não é só uma coisa assim qualquer. Não, então fica assim, alguns, inclusive, é quase uma fórmula para o sucesso, né, de um relacionamento que tenha que siga essa regra do que é um relacionamento conjugal no mundo espiritual. Porque se num relacionamento você quer ter sexo, ou quer ter alguma coisa assim, um relacionamento somente baseado em sexo, e não tem amizade, não tem serviço, não tem senso de cuidado, provavelmente, não tem admiração, provavelmente não vai perdurar. Agora, se você conhece uma pessoa que você tem tudo isso, você admira, você quer... Então por que você só vai fazer sexo com ela? O sexo é o de menos, tipo assim, ou tá bom, é cereja do bolo, enfim, mas e sobretudo você vai querer assim, gerar uma família com ela, né? Se você admira aquela pessoa e tudo, você vai assim, vamos nos unir, vamos ficar juntos, né? E as pessoas querem, né, casar e ter filho e tudo mais, é para isso que serve a vida sexual, né? É o que está sendo dito aqui. E então lembrando, essa é a maneira correta de utilizar a vida sexual. Então não é que as escrituras demonizam a vida sexual. Não, ela mal direcionada é um caos, como a gente falou, tem crimes sexuais, né? Mas ela sendo de uma maneira correta, imagina, a gente viu aqui dentro no terceiro canto ainda de Swayambhuva e sua esposa Satyabhama. Me deu um branco, pessoal. Qual é a esposa de... Não é Satyavati não, né? Swayambhuva, enfim. E sua esposa, né? Um casal transcendental, né? Pais de Devahuti, imagina. Que é mãe de Kapila Deva, que está falando aqui no terceiro canto, né? E tantos outros casais que a gente tem como um bom exemplo, né? Um bom exemplo da boa utilização desse desejo sexual, né? Então ele deve ser bem direcionado. Agora, como eu falei antes, né? Mesmo dentro da vida familiar, tem um momento que você não pode ficar assim tão apegado, ai, minha família é perfeita, minha esposa, meus filhos. Primeiro que essa ideia de minha esposa, meus filhos, já não é legal, não é minha esposa, é uma outra alma que está ali junto comigo e podemos juntos, né, nos ajudar na elevação espiritual, no autoconhecimento, e nos aproximarmos de Deus, de Cristo, nos aproximarmos. E não é meu filho, minha filha, é uma alma ali também que veio, eu estou tendo a oportunidade de dar conhecimento espiritual para aquelas almas, né? Então essa é a compreensão. E depois que os filhos já estão grandes, né, já estão crescidos, não precisa mais você ficar cuidando deles, que eles já podem, né, cuidar de si, trabalhar e tudo, o ideal é que o casal volte novamente a focar na vida espiritual. E não focar em ganhar dinheiro, em cuidar dos filhos, ou em fazer mais filhos, não. Fechou a fábrica, né? Não precisa mais pensar em vida sexual. Vamos novamente voltar a pensar na vida espiritual, né? Que é a fase de Vanaprastha e posteriormente a fase de Sannyasa, né? Mas Prabhupada fez um ponto interessante aqui, que é trazendo a perspectiva de Krishna. Ele fala assim, se então isso é natural dessa atração pela mulher, então quer dizer que Krishna, ele se atrai por mulheres aqui em material? Algumas pessoas acham que Krishna é um mulherengo, peço perdão dessa palavra, assim. Ele fala assim, Krishna teve 16.108 esposas, Krishna dançou com 108 golpes, né? Krishna é um mulherengo, mas imagina, essas pessoas que não têm essa compreensão, parece que é assim, que Krishna tem esse desejo e tá buscando fora, né? Esse desejo que ele tem, sendo que a gente sabe que não é, né? Então, para quem sabe a história de Krishna, ele só dança com as 108 golpes porque é desejo delas. Elas querem ter Krishna como esposo, né? Elas pedem para Katyayani, enfim. E, bem, depois eu conto, é muita história, né? De certa forma, eles já tinham casado com Krishna,
Quem conhece o episódio de quando o Senhor Brahma rouba os vaqueirinhos e os bezerros, sabe que Krishna se expande em todos os vaqueirinhos, e nesse ano é da idade de arranjar os casamentos ali, né? Então os vaqueirinhos são casados com os vaqueirinhos, sendo que todos eles são Krishna. Então, de certa forma, Krishna era esposa de todas elas, né? E quando Krishna casa com as 16.108 esposas, é porque elas tinham sido raptadas, a maioria delas, e nenhum outro homem iria aceitar uma mulher que tinha sido raptada, ou seja, tinha sido tocada por outro homem. Então, para Krishna dar proteção a elas, ele era obrigado a casar com elas, né? Então não é, Krishna é Atmarama, né? Ele é autossatisfeito. Mas existe assim como é bom ter uma mãe, é bom ter um pai, é bom ter irmão, é bom ter irmã, é bom ter filho, todos ter amigos, é bom, é gostoso esses relacionamentos. Então, como é que eu posso ter esse sabor de ter um pai, ter uma mãe, ter um irmão, uma irmã, um filho, um amigo, e Deus não pode? Ah, Deus pode ter filho, mas ele não pode ter pai, não pode ter mãe? Não, ele pode, ele cria o pai dele, ele cria a mãe dele, né? A diferença é essa, né? Eu não posso criar meu pai e minha mãe porque eles vêm antes de mim. Agora, o pai e a mãe de Cristo, isso é transcendental, né? Cristo, ele cria tudo. Então, faz Cristo que cria tudo. Então, o próprio ser que vai dar essa atração a Krishna é parte dele, a potência interna dele, a potência de Hladini Shakti, a potência de prazer, de desfrute de Krishna, que é Radharani. Então Krishna não é atraído assim materialmente, né? E quando Krishna vem no mundo material, ele é atraído por mulheres feitas de matéria. Não, ele atrai... O que atrai Krishna, na verdade, a gente sabe, é o serviço devocional, né? É outro tipo de atração, não é atração sexual, né? Mas é isso que atrai Krishna. E por isso que Radharani, ela é Bhakti Devi, né? Ela Bhaktidá, ela representa o serviço devocional. Então aqui explica, né? Que quando Krishna se atrai por Radharani. Aqui em algum momento é falado do termo Madana Mohana. Prabhupada fala isso, né? Depois agora eu vou falar. Já que eu não ia falar depois, eu vou falar agora. Madana Mohana Mohana ou é Madana? Agora Madana que é Cupido, né? Me corrijam, por favor. Acho que Madana é Cupido. E Madana Mohana quer dizer aquele que ilude o Cupido. Porque quando a pessoa fica apaixonada, ela fica iludida. Assim, aquele que é capaz de atrair os Cupidos, né? Então esse é Krishna. Então imagina que Krishna atrai o próprio Cupido. O Cupido é aquele que atrai todo mundo, né? Ele flecha e a pessoa fica assim encantada por outro. E é dito que Radharani é Madana Mohana Mohini. Ela é aquela que atrai aquele que atrai o Cupido, né? Bem interessante. Mas aqui Prabhupada fala, então Krishna não é atraído por mulheres materiais, só por Radharani. E ele fala, não só Krishna, mas mesmo devotos, grandes devotos, eles conseguem, ir além desse desejo sexual. E aqui ele usa o exemplo de Haridas Thakura, né, que ele é contemporâneo do Sr. Chaitanya. E ele era muçulmano, mas se converteu, né, ao Vaishnavismo. E isso incomodava as pessoas, né? O governante, assim, ver assim, uma personalidade santa que era muçulmana e deixou de ser muçulmano. Ele falou assim, não pode. Ele deve estar se fazendo de santo, não é santo coisa nenhuma. E tentou contratar alguma prostituta para ir lá ver se ele cedia, né? As tentações da prostituta. Vários não aceitaram e uma aceitou. É dito que essa que aceitou é a própria energia material, é a Maya. Mas quando ela foi tentar seduzir Haridas Thakura, falando, Haridas, você é tão lindo e tudo, eu estou aqui, estou pronta para, né, eu quero me deitar com você e tal, alguma coisa assim. Ele fala assim, olha, agradeço, né, eu vou atender o seu pedido, mas eu preciso terminar de cantar, fazer a minha meditação mântrica, eu tenho um voto diário. Né, ele cantava muita japa, né, ele cantava 64 vezes 3, acho que dá 192 voltas de japa por dia, né? Deve dar umas 8 horas ou mais, não sei quando dá, mais de 8 horas, sei lá quantas horas dá isso aí. E aí nessa, então assim, ele não aceitou, né, as tentações de Maya, ele ficou lá praticando a vida espiritual dele, né, a prática espiritual, cantando japa, e terminou que Maya, ouvindo ele cantar japa, ela terminou sendo convertida, né? Então demonstra aqui, como o Prabhupada fala, né, que parando disso, Anivartate, que o gosto superior ele
sobrepuja aos gostos materiais. Então, que é assim, que ele está dando a resposta para a gente, né? Então, essa é a resposta para a gente. Inclusive, é uma maneira da gente... Assim, agora é uma prática, né? Eu não acho assim, nunca ouvi falar que é algo instantâneo, assim, algo... É um processo, tanto que Prabhupada tem uma história, né, de um devoto que queria que Prabhupada desse sannyas para ele, e falou assim, Prabhupada, porque eu não tenho mais luxúria. Aí Prabhupada falou assim, então você tem que ir para o hospital, você tem que se internar se você não tem mais luxúria, né? Porque não existe isso, né? O que vai acontecer pode ser que tenha um objeto, mas você vai ter que transcender aquilo, né? E não é simples, não é rápido, não é instantâneo, né? É um processo, né? Você vai, aos poucos, né? Você vai deixando de ter aquela importância tão grande, né? Isso, né? O gosto dos materiais em geral, ou mais especificamente, o gosto sexual, né? Então é isso que está sendo dito aqui. E aqui, né, Prabhupada cita Yamunacharya, que não é o nosso Maharaj Yamunacharya, né? Que fala isso, né? Que depois que ele se apegou a Krishna, a Arada e Krishna, quando em alguma... Assim, é o ventilador, né? O ventilador ele está girando, você desliga ele da tomada, desligou já, mas ele continua girando, ele vai diminuindo a velocidade. Então você entra na vida espiritual, não é assim. Pronto, agora eu não tenho mais desejo sexual, não tenho mais desejo material, não tenho nada. Não é assim, porque há quantas vidas a gente teve, né? Então, vai diminuindo, ainda está girando, mas vai diminuindo. Então, Yamunacharya fala, depois que eu me atraí por Krishna, quando vem ainda, né, daquelas coisas passadas, ainda o ventilador girando, na minha mente, algum desejo sexual, eu fico, né, como é que ele fala? Eu cuspo nesse pensamento, cuspo nessa lembrança, né? Meu rosto se encrespa de desgosto, tipo assim, pô, eu tô aqui, né, em vez de eu estar pensando em Krishna, em Nadarana, eu estou pensando uma coisa tão baixa, né? Mais ou menos isso, né? Então é algo que a gente tem que almejar, né? Não é, não é tão simples assim, mas é algo que acontece assim com o tempo, né? A verdade é essa. Eu não sei nem se está dando certo, se a live está boa ainda, se caiu a live, o que aconteceu, porque ninguém deu mais nenhum pio desde o início da aula. Eu queria só que vocês falassem que se está tudo bem, se está tudo ok. Pelo menos assim, pessoal, para mim, eu não estou vendo mais nenhuma mensagem, tá? A última mensagem que eu estou vendo aqui é do Sanatana Dharma. Às vezes tem esse problema, assim, em outros aparelhos dá para ver a mensagem e, tipo assim, no que eu estou transmitindo, não estou vendo. Às vezes acontece para o avião falar assim, mas tinha pergunta de tal para Bu, tinha tal coisa, você não respondeu minha pergunta. Estou falando, não está aparecendo nada para mim. Tá? Se alguém fez alguma pergunta, está aparecendo para algum de vocês, por favor me fala, Chaitanya, tem uma pergunta de fulano, tem um comentário. E aí vocês, por favor, escrevam também qualquer pergunta, porque eu não estou conseguindo ver nada. Para mim não aparece nada, tá? Então é isso, eu vou dar um tempinho, né, porque tem um atraso da internet, né, daqui que eu falei, do tempo que eu falei, para o tempo que vocês vão ouvir, vão responder e vai aparecer para mim, vai demorar. Então eu vou esperar um tempo, pode ser que a live tenha travado também, nem esteja funcionando, então vou dar o que eu acho que alguns minutos, né, para ver o que vai acontecer. E aí, se ninguém falar nada, a gente encerra a live, tá bom? Ufa, falei bastante já, ó. A aula começou às 8 horas. Vai dar 8h45, então fica sendo esse tempo aí que a gente dá para alguém se pronunciar. Não sei se tem alguém de São Paulo aqui. Poderia aproveitar e avisar que hoje em São Paulo a gente vai ter a presença do Maharaj Purushatraya. Vai estar com a gente aqui. A gente vai fazer uma programação a partir das 19 horas. Ele vai mostrar slides da Índia. Né? Ele morou mais de 10 anos na Índia, então vai contar as histórias, o que ele aprendeu. O Maharaj lançou recentemente, né, um livro que é uma autobiografia bem interessante, né? Então vai ser legal essa programação de hoje. Tá junto com os devotos, com o Maharaj, braçada, né? Bem, pessoal, 8h45, ninguém comentou nada. Não sei se é algum problema aqui no meu celular, na internet que aconteceu, mas vou encerrar, tá bom? O Prabhupada tá me ligando, não tem como eu atender e ao mesmo tempo fazer a live, então vou encerrar a live aqui. Hare Krishna.